Boa noite a todos. Para mim é uma alegria, uma honra imensa poder estar de volta na Urbana. Não enterrar o Isaac nenhuma vez é uma coisa que me deixou muito feliz, de poder estar sempre aqui e sempre celebrando com os irmãos as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Já que o Isaac disse que a primeira vez que eu vim aqui eu quase o enterrei e quase preguei no seu velório, na verdade hoje eu quero fazer a coisa oposta. Eu quero lhe ensinar a deixar o seu pastor feliz. Esse vai ser o tema do nosso estudo de hoje. Para isso a gente vai ler 3 pequenas porções de texto lá em Hebreus capítulo 13. Se você puder abrir a sua Bíblia, a gente vai olhar para o que a palavra de Deus tem a dizer sobre como é que a gente agrada os nossos pastores. Você que chegou aqui já deve estar um pouco preocupado, né? O que é que esse homem vai falar, né? Sobre o que é que a gente tem que fazer com o Isaac, né? Mas bom, não só o Isaac, essa igreja tem outros líderes e eu quero ensiná-los a trazer alegria para os seus pastores. A gente vai ler Hebreus 13, do versículo 7 até metade do versículo 9, depois do 17 ao 19 e depois do 22 ao 24. À medida que a gente for lendo, quando a gente for fazer os pulos, eu marco para você onde é que a gente vai pular. Então, Hebreus 13, a partir do versículo 7, diz assim: Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Verso 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Verso 22. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Até aí. Como é que você honra um pastor? Em algumas igrejas, o pastor é um tipo de ser um tanto intocado. Ele é o ungido do Senhor e ele não pode ser questionado nunca. Em algumas igrejas, no dia do pastor, você tem um tipo de culto de aniversário que é praticamente um culto ao próprio pastor. Na minha cidade, totalmente diferente de vocês aqui no estado de São Paulo, mas lá no Ceará a gente tem algumas práticas só nossas, como a prática de honrar os pastores com as primícias. Não sei se você sabe como é que é isso. Uma primícia, pelo menos lá de onde eu venho, é o equivalente a um dia de trabalho que você vai no início de cada mês entregar ao seu pastor. Em algumas igrejas mais tecnológicas, você tem um Pix, né, que você envia ali naquela conta do pastor, mas lá no Ceará a gente gosta do drama, a gente gosta da coisa mais espalhafatosa. Então, em algumas comunidades, o pastor senta num trono e durante o culto as pessoas vêm até ele e depositam dinheiro no bolso dele. E aquela é a primícia. E assim, eles honram os pastores dele. Mas quando a gente lê Hebreus, aqui no texto de Hebreus 13, o texto diz que é importante deixar o pastor feliz. É o que está escrito aqui na passagem. Que eles possam pastorear vocês com alegria, não gemendo, não com tristeza. Que os pastores pastoreiem felizes. E o autor de Hebreus coloca na conta da igreja a missão de deixar os pastores felizes no pastoreio. Então eu vou chamar aqui o Isaac para sentar aqui num trono. Eu trouxe um trono. Não é isso não. Ninguém vai trazer dinheiro para o Isaac agora, certo? Mas o texto nos ensina algumas formas de como uma igreja torna a liderança feliz. De 5 formas que eu acho que são importantes você internalizar no seu coração nesse aniversário de 7 anos da Batista Urbana, porque dizem respeito a como construir uma comunidade que é bem pastoreada. Você tem influência sobre a qualidade do pastoreio que você recebe, porque você tem influência sobre a alegria e a felicidade daqueles que te pastoreiam. Primeiro, para deixar o seu pastor feliz, o texto diz que você deve seguir o exemplo do seu pastor. É o que o texto diz aqui no começo. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram.
Essa igreja, a igreja que recebe essa carta, ela perdeu alguns dos seus pastores. Estão debaixo de intensa perseguição, o mundo romano está contra eles, o mundo judeu está contra eles, eles estão enfrentando as mais variadas perseguições. Alguns foram presos, diz Hebreus 13, alguns perderam seus bens, alguns foram mortos no fio da espada. Esses irmãos estão diante de sofrimento. Alguns pastores chegaram a ser assassinados por viverem com integridade a sua fé. E esses pastores tiveram uma fé que era digna de ser imitada. A obediência e a submissão que uma igreja entrega à sua liderança está associada ao reconhecimento de uma vida de fé exemplar. Por que uma pessoa comum decide seguir a liderança de outra pessoa? Por que você voluntariamente, com seus próprios pés, veio aqui para a igreja e decidiu ser sujeito a uma liderança? Porque você reconhece que há naqueles homens algo a ser imitado, algo a ser seguido. Não só no discurso, mas no exemplo. Lembrem-se dos líderes que pregavam a palavra para vocês. Há um discurso, há uma pregação que faz com que você se submeta. Mas não só isso, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Por que você segue uma liderança? Porque você reconhece a qualidade da pregação, mas você também reconhece a qualidade de uma vida que é vivida até o fim, em maturidade, com uma fé que é louvável. Aqui não é um contexto de abuso religioso, de lideranças que impõem a sua autoridade, mas de um tipo de submissão voluntária diante de um reconhecimento de que há ali vidas que representam a fé a ser imitada. Muitas igrejas são a cara do pastor, como a gente fala muito lá no Ceará, porque o pastor muitas vezes é só personalista. Às vezes é alguém de personalidade dominante, se comunica através dos mais variados exibicionismos, mas não é assim que uma igreja segue um pastor. Não é pela dominância de uma personalidade, não é por características de talentos pessoais, é porque a igreja reconhece, porque você reconhece que há uma fé a ser imitada, que há uma vida com Deus a ser seguida. Começar na fé não é difícil. Vir para a igreja num primeiro momento não é o grande desafio. O grande desafio é permanecer nessa fé. Pastores são imitados porque eles continuam no caminho de maturidade até o fim de suas vidas. Por isso que o termo presbítero, significa literalmente homem mais velho, é aplicado àqueles que seguem a vida da fé por muito tempo, que já provam através da sua vida, dos seus sofrimentos, das batalhas que enfrentaram, que são pessoas de uma fé confiável a ser imitada. Nós imitamos não os gostos dos pastores, não as preferências dos pastores, nós não estamos aí para imitar as esquisitices e as personalidades de indivíduos humanos, nós estamos aqui para imitar uma fé viva e uma pregação forte da palavra de Deus. Você quer deixar o seu pastor feliz? Reconheça a fé que há na liderança, reconheça a vida com Deus que há naqueles que a comunidade reconhece como pastores e imite esta fé com força, com integridade até o fim de sua vida. O texto continua dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Nós imitamos a vida dos pastores justamente para não sermos levados por doutrinas esquisitas. Jesus é o mesmo no passado, é o mesmo no presente, é o mesmo no futuro. Nós não devemos nos deixar levar pelas novidades do nosso tempo. E como é que você consegue escapar das heresias do momento? Com um bom seminário teológico? Com um ótimo curso de teologia que você viu no Instagram, você arrastou para cima, aproveitou a promoção, e assim você não cai nas heresias? A melhor forma de você não cair nas heresias do momento é tendo uma fé sólida à tua volta para imitar. É tendo mentores de confiança, autoridades sobre a tua vida que podem protegê-lo de imitar aquilo que é falso. A fé e a doutrina dos antigos mestres ainda valem para nós, e muitas vezes elas estão ao nosso lado. Igrejas precisam de pastores firmes, sólidos, sóbrios, que representem o verdadeiro evangelho pelo exemplo e mostrem então a integridade de Cristo por meio do seu comportamento. Por isso que o pastoreio precisa representar a continuidade da fé e da doutrina. Não a
flacidez desse mundo de palha, onde as tendências vão mudando a cada momento e constantemente nós somos guiados por novas tendências e novidades. O verdadeiro ministério é aquele que permanece naquilo que importa, que é a fé, que é a boa obra, que é a santificação. O bom ministério pastoral lembra dos efeitos da obra de Jesus no passado, no presente e no futuro. O bom ministério pastoral é aquele que te devolve aos velhos fundamentos que é Cristo Jesus. É aquele que hoje te coloca em um relacionamento agora com Cristo Jesus. É aquele que te aponta para uma esperança para além desta vida em Cristo Jesus. O mesmo Jesus que sustentou pastores no passado. O mesmo Jesus que sustentou esses pastores de Hebreus até o fim de suas vidas. É o Jesus que pode nos sustentar hoje, dando ministérios fiéis e dando uma fé que persevera às lideranças e àqueles que seguem as lideranças. Você quer deixar o seu pastor feliz? Reconheça ali uma fé a ser seguida e imite essa vida de fé. Em segundo lugar, se você quer deixar o seu pastor feliz, agora é a hora que a gente fala das premissas, pastor? Não, calma aí. Só no final a gente fala das premissas. Em segundo lugar, obedeça o zelo dos pastores. É isso que o verso 17 diz. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Esse é um texto forte para a igreja, fala de coisas que nós não gostamos em uma sociedade moderna como a nossa, voltada para desenvolvimento pessoal, para liberdade individual, falar de obediência, de seguir alguém, de ser sujeito a alguém. Mas é um texto muito pesado sobre pastores também. Porque esses pastores vão prestar contas daquilo que fazem com aqueles que lhes são submissos. A submissão aos pastores aqui é um mandamento. E é um mandamento baseado no zelo pela alma. Por que eu sigo os meus pastores? Porque eu sou sujeito a uma liderança. Porque eles zelam por mim. Porque eles cuidam da minha alma. A ideia de zelo é a ideia de vigilância no grego. É como alguém que vela um corpo, é alguém que está vigilante sobre alguma coisa. Um pastor, ele é um segurança. Um pastor é alguém que está vigiando. Eu não sei se tem aqui no Sudeste esse fenômeno maravilhoso, que é o motoqueiro que de noite faz a ronda no bairro, fazendo aquele né, o tempo todo. Aqui também eles ficam pedindo dinheiro para vocês também. Eu nunca pago, eu deveria pagar, perdoe aí. Né? Existem pessoas que vigiam, que são vigilantes, que estão acordados até mais tarde, olhando mais alto. A ideia de bispo é literalmente isso. No grego, o bispo é o que vê mais alto. É o que olha de cima. É aquele que está prestando atenção de forma especial. É aquele que está vendo e velando e zelando pela sua alma. Por que você obedece um pastor? É porque ele é melhor do que você? Vigilantes que estão acordados na minha igreja, pessoas mais olhando mais alto. É porque ele é mais inteligente que você? Isso. Eu tenho certeza que eu pastoreio na minha igreja. O bispo é o que vê mais alto. Homens e mulheres muito mais inteligentes de cima. É aquele que está prestando atenção de forma especial. Perdemos. É aquele que está vendo e velando e zelando pela sua alma. Aí, né? Por que você obedece um pastor? Você obedece. É porque ele é melhor do que você. Vigilantes que estão acordados na minha igreja, pessoas mais olhando mais alto, de cuidar. É porque ele é mais inteligente que você, não como um dominador. Eu tenho certeza que o pastor faz o que vê mais homens e mulheres. Eu vou controlar a sua vida de cima. Faz como quem vai prestar. Ele é mais bonito que você. Atenção de forma especial. Perdemos. É aquele que está vendo e velando e zelando a autoridade do seu cuidado. Você vai prestar contas a Deus que está sobre você. Do mesmo jeito que eu sou sujeito ao Senhor, há pessoas que Deus colocou na minha igreja para serem sujeitas a mim. Para quê? Para que eu possa extorquí-las e fazer da vida delas o que eu quiser? Não. Para que eu zele. Para que eu fique de olho. Para que eu perceba quando alguém está saindo do caminho da fé. Para que eu perceba quando um casamento não parece que está indo bem. Para quando eu encontro irmãos que não estão indo no bom caminho e eu estar lá zelando, cuidando. Por quê? Porque eu vou prestar contas ao meu presbitério? Vou também. Porque talvez eu preste contas à assembleia da igreja? Possivelmente. Mas um dia eu vou olhar nos olhos do grande pastor. Um dia eu estarei diante do Deus vivo. E ele vai me perguntar o que foi que eu fiz com as ovelhas dele. Porque eu não tenho ovelhas minhas. Eu não pastoreio o meu rebanho. Eu pastoreio o povo de Deus. Hei de prestar contas a Deus, como alguém que pastoreia ovelhas de outra pessoa. Eu cuido de um povo que não é meu, que não está lá para seguir o Iago.
Minha igreja é sujeita à sua liderança. Mas eu não sou o dono dessa comunidade. O dono é Deus, e eu estou cuidando daquilo que um dia apresentarei ao Senhor como povo de Deus. Um dia prestarei contas a Deus, pelo modo como eu zelo pelas almas. Isaac, um dia você vai prestar contas a Deus, pelo modo como você zela por essas almas. Cada um dos pastores dessa igreja, cada um dos líderes dessa igreja. Marcos, você vai prestar contas a Deus. Sérgio, você vai prestar contas a Deus. William, João Bosco, Guilherme, Sandro, Davi, Jefferson, Bruno, Daniel, Tiago, Felipe. Eu perguntei o nome de todos. Um dia vocês vão prestar contas a Deus. Vocês prestarão contas ao Senhor, pelo modo como zelaram as almas. O alvo do pastoreio, então, é o zelo das almas. O alvo do pastoreio não é a fama, não é o sucesso, não são os recursos, não é a proeminência, não é tentar satisfazer algum tipo de senso de propósito pessoal que talvez você não conseguiu resolver no mercado financeiro e quer resolver cuidando de gente. O alvo do pastoreio é o zelo, é o cuidado. Às vezes eu chego nos jovens da minha igreja e alguém diz: pastor, eu quero ser pastor, eu quero ir para o ministério. E eu sempre faço a mesma brincadeira sem graça. Eu digo: pois fecha os olhos, se imagina pastor de uma igreja e me diz o que você vê. As respostas são sempre... Agora não serve mais, todo mundo sabe o que eu quero ouvir, então eles já sabem repetir a resposta certa. Mas sempre era algo parecido com eu me vejo pregando numa grande conferência. Me vejo, colocando meus vídeos no YouTube. Me vejo sendo convidado para falar aqui e acolá, eu pregando para uma igreja grande, vibrante, aquele negócio todo. Pouca gente se imagina zelando, indo na casa de casais em crise, indo sentar com jovens em depressão, trabalhando para que almas sejam cuidadas e saradas, para que haja realmente transformação na vida das pessoas. Há membros que pensam que presbitério, que pastoreio, é sobre relevância, é sobre controle. E às vezes almejam cargos de pastoreio porque imagina que isso é um jeito de ter mais sucesso e respeitabilidade na comunidade. Cargos de pastoreio, ambientes de presbiterato, é se colocar como um vigia. Você quer ser vigia da igreja? Vigia noturno, que fica ali em pé, na guarita, sempre sem poder dormir, até alguém vir para trocar de turno com você? Essa é a função de alguém que está sobre o cuidado, que está cuidando de uma comunidade. O texto continua falando que eles possam fazer isso com alegria, não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito para nenhum de vocês. A igreja tem uma missão, irmãos, a missão de fazer com que o zelo pelas almas seja alegre para o pastor, e não motivo de gemido. A igreja não ganha nada com pastores sofrendo para pastoreá-las. Claro que existe um sofrimento que é intrínseco ao serviço pastoral, mas muitas igrejas se esforçam para deixar isso cada vez pior. Há um ditado americano que diz: mantenha os pobres para mantê-los santos. E muitos acreditam que quanto mais sofrido for um pastor, melhor. Nós negligenciamos a importância da alegria no ministério. De pastores que sintam prazer de estar ali, que estejam felizes de estar ali. E aqui a alegria da liderança é colocada na conta da igreja. Ele não diz: pastores, sejam felizes. Ele diz: igreja, que os seus pastores sejam felizes. É uma responsabilidade de uma urbana que está plantada há 7 anos e que está crescendo no caminho do reino, de se preocupar em como trazer alegria para aqueles que estão sob sua liderança. E isso se dá como? Se dá também ouvindo o zelo, obedecendo ao zelo dos seus pastores. É terrível perceber pessoas que não são sujeitas ao caminho do evangelho, que não estão dispostas a ouvir o ensino e a pregação, que têm os ouvidos duros e a cerviz imóvel. A alegria de bons pastores está justamente nisso. Está em ver os membros da sua comunidade seguindo o zelo, ouvindo os conselhos, recebendo a instrução, sendo corrigidos no caminho do inferno. Muitos pastores e missionários serviram a Deus gemendo ao longo da história da igreja. E foram muito fiéis, mesmo gemendo, mesmo sofrendo. Mas o gemido no ministério
não é bênção para a igreja. Não é uma coisa que a igreja deveria desejar. Veja, existem membros de igreja que são verdadeiros ladrões da alegria. Ladrões da alegria. Por quê? Porque vivem em pecado sem arrependimento. Porque se afastam da comunhão do povo de Deus. Porque se recusam a serem pastoreados. Porque tomam decisões importantes de modo tolo por não terem recebido qualquer conselho, ou não terem buscado qualquer conselho. Nada rouba a alegria de um pastor mais do que encontrar pessoas que não querem seguir e obedecer ao cuidado. Os membros da minha igreja não fazem ideia de como a fé deles me encoraja. Talvez não façam ideia de como eu sou encorajado quando eu vejo casamentos falidos ressurgindo das cinzas. Não fazem ideia de como eu sou encorajado quando aquela jovem que luta contra a depressão há anos começa a encontrar mais felicidade, quando aquele cara escravo das drogas já fica muito mais tempo sem cair de novo no vício. Eles não têm noção de como a alegria de um pastor cresce diante de pessoas que começam a seguir o caminho do zelo. Mas talvez eles também não saibam o quanto os pecados deles me derrubam. O quanto é terrível e desencorajador para um pastor, anos de acompanhamento, e aquele casamento continuar infeliz. Quando a adicção continua sendo um problema constante, que parece que não há mudança. Um pastor triste deve preocupar a igreja. Um pastor que perdeu a alegria e a felicidade no serviço é algo que não pode ser romantizado. Nós romantizamos pastores que trabalham a exaustão completa, que precisam de amparo psiquiátrico como se isso fosse natural do ministério. Olha que legal, olha como meu pastor é bom. Ele teve outro burnout. Que alegria! Olha como o meu pastor é dedicado. Não é igual esses picareta aí, desse mundo neopentecostal, não. O meu pastor trabalha mesmo. Olha aí. Já está depressivo de novo. Aleluia! Isso é um pastor bom. Olha a cara de cansado desse coitado miserável. Aleluia! Não estou falando do Isaac exatamente, né? Tem outros pastores na igreja, né? A gente romantiza algo que o autor aos Hebreus nos ensina que a gente deveria fugir, deveria evitar. Nossos pastores deveriam estar alegres, porque eles conseguem reparar que o cuidado e o zelo está sendo seguido. A alegria de um pastor é a fé e o crescimento do povo que ele pastoreia. 1 Tessalonicenses 2, 19 a 20 diz: pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Veja, Paulo está dizendo que a alegria, que a coroa, que a esperança dele era a igreja. Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Mais à frente, na mesma carta, no capítulo 3, verso 9, ele diz: pois que a ação de graças que podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante de nosso Deus. A alegria de Paulo era ver uma igreja firme, vibrante, gloriosa, não nos bens, não nos recursos financeiros, não naquilo que era o poderio humano, mas na vida da fé. Nada aquece o coração de um pastor mais do que ver a fé transbordante de uma comunidade. Em 3 João, nós lemos: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Você quer deixar o seu pastor feliz? Tenta ser mais santo. Tenta andar de acordo com a verdade. Para de maltratar tua mulher. Para de ser arrogante com teu marido. Quando o pecado vier bater a porta, foge dele e encontra em Jesus tua força e esperança. Mas em terceiro lugar, deixar o pastor feliz é orar por ele. É isso que Paulo vai dizer, é isso que o autor aos Hebreus vai dizer, quando diz: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é certo. O autor aos Hebreus pede oração por si e pelos seus colaboradores. Ele entende que a sua alegria está em saber que há uma igreja que se importa tanto com eles, que ora. Nós geralmente só conseguimos perseverar em oração por aquilo que nós nos importamos, não é verdade? O fato é que o autor aos Hebreus pede oração. Pede que alguém ore, que a igreja ore por ele. Pedir oração é uma coisa muito humilde, não é? Eu lembro de uma crônica do Nelson Rodrigues, onde ele diz que ligou para um colega e, conversando com esse colega, que era muito mais fiel e devoto do que ele, o colega dizia: Nelson, estou orando por você, Nelson. Nelson, estou orando por você. E todas as vezes que ligava, ele dizia: estou orando por você, estou orando por você.
E chegou o momento que ele começou a tratar aquilo como uma ofensa. E ele disse, tudo que eu queria era que aquele meu amigo dissesse, Nelson, ore por mim. E aí eu ia entender que aí havia realmente um coração que foi tocado por Cristo. Às vezes, nossa postura é de sempre, não, eu estou orando por você, porque eu estou perto de Deus, então eu estou na posição de orar por você, que está um pouco mais distante. Mas o autor aos Hebreus manda uma carta para aquela igreja que ele deu uma repreendida pesada ao longo de toda a carta. E ele pede, vocês, que eu acabei de repreender, que eu acabei de corrigir, que eu estou tentando livrar vocês de se desviar, vocês estão quase indo para o mundo, orem por mim. Veja, a sua oração é importante para o seu pastor. Você se importar com a sua liderança ao ponto de cobri-los espiritualmente, através de joelhos e até o Senhor, pedindo para que o Senhor cubra e proteja e cuide da liderança, isso traz força e alegria espiritual para aqueles que estão sobre você, cuidando de você e servindo você. Qual foi a última vez que os seus pastores estiveram na sua oração? Deus abençoe os meus pastores, não conta. Conta se aproximar do Senhor de fato, pedindo por cada um deles, orando por causas específicas, perguntando, pastor, pelo que eu posso orar por você hoje? Tem alguma causa que você precise de oração? Ah, não, pastor, mas eu aprendi que eu tenho que chegar no pastor, que a oração do pastor é mais poderosa do que a minha, então ele está mais perto de Deus, ele que tem que orar por mim. A piada é que quando a gente está no almoço, não é? Onde tem pastor, crente não ora. O que é uma ofensa, né? Então eu não sou crente, o pastor não é crente, como é que é isso? Não é? Mas a oração do pastor não é uma oração mais forte. Não é uma oração que te deixa mais perto de Deus. Existe quase um tipo de misticismo, como se pastores fossem figuras espiritualmente inabaláveis. Mas pastores precisam de oração. O autor aos Hebreus pede isso. A consciência dele está limpa de que ele age de modo correto. Mesmo assim, ele precisa de uma igreja que ore por ele. Do que ele está falando? Eu tenho a consciência limpa. Eu creio que ele está falando do conteúdo da própria carta. Ele está dizendo, eu fui duro com vocês, eu corrigi vocês, eu coloquei o dedo na ferida de vocês, falei coisas que provavelmente vão ofender vocês, mas eu creio que fiz isso para o bem de vocês. Eu tenho a consciência limpa. Então, mesmo eu tendo sido tão pesado com vocês, eu posso me aproximar e dizer, orem por mim, me cubram em oração, porque a oração de vocês faz bem para mim, é projeto de Deus para a minha vida que a igreja ore por mim. Às vezes o seu pastor vai te ofender, certo? Às vezes ele vai pregar coisas que vão contra aquilo que você gostaria. E ainda assim, se há uma consciência tranquila, se há uma forma de pastorear e cuidar da igreja com amor e zelo, a sua postura tem que ser de continuar orando para que Deus cubra esses homens e continue usando esses homens como instrumento para corrigir, para instruir, para consolar e exortar você. Peço com insistência, diz o texto, que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Eles deveriam orar para que o pastor estivesse perto. O autor aos Hebreus queria se aproximar daqueles irmãos. Queria estar o mais próximo possível. Às vezes a gente reclama muito da ausência do cuidado pastoral, mas a gente ora pouco para que os pastores possam estar mais próximos de nós. Nós reclamamos muito das incapacidades dos nossos pastores. Não sei se você sabe, talvez seja grande revelação, mas seus pastores são pessoas com muitas incapacidades, com muitas falhas, com muitas impossibilidades, assim como você o é. Muitas vezes a nossa postura é de maledicência, é uma postura de consumidor, sabe? Eu tive recentemente um aconselhamento na igreja, uma irmã me procurou, fui junto com outro pastor da igreja, eu e o pastor Davi, aí sentamos, ela falou por 1 hora, contou todo o problema da família dela, toda a questão que havia surgido, todas as pessoas envolvidas, e no final ele olhou para mim e disse, e aí pastor, o que é que eu faço? E eu disse, o que você vai fazer na próxima assembleia, levar o meu nome para me demitirem. Porque eu não faço a menor ideia do que você vai fazer, irmã. Eu não sei nem onde começar a lhe instruir. Porque esse problema é tão sério, é tão cheio de, que eu não sei, eu preciso pensar. Vamos orar aqui um pouquinho, para ver se Deus ilumina a gente, porque eu não sei. E muitas vezes o ministério pastoral é regado de não seis. De eu não faço ideia, eu preciso pensar, eu preciso orar, eu preciso consultar alguém. Aí crente é muito, tem uma criatividade muito grande para desgraçar a própria vida, né? E nem sempre a gente tem respostas imediatas para a grande complexidade das desgraças que se põem diante de nós. Pastores são falhos, irmãos. São incapazes, têm dúvidas também. Também não vão saber, às vezes, como resolver alguma coisa. A nossa postura é de maledicência,
É de consumidor chateado porque não recebeu o serviço da qualidade que gostaria diante do dízimo que entrega todo mês? Nossa postura é de quem se coloca diante de Deus e ora para que os nossos pastores consigam vencer as próprias incapacidades, para que eles consigam cada vez mais força, cada vez mais oportunidade para se fazer presente e cuidar e pastorear e amar. Você quer fazer o seu pastor feliz? Ore por ele. Peça a Deus para que Deus fortaleça e dê cada vez mais meios de cuidado para ele diante do povo. Em quarto lugar, ouça as exortações duras com paciência. Você quer deixar o seu pastor feliz? Você vai ter que ouvi-lo ser duro com você. É isso que o texto diz. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Aqui o autor dos Hebreus está sendo meio brincalhão, né? Escrevi de forma bem resumida. O meu patrão aqui, se isso aqui é resumido, parabéns, viu? Eu queria ver a versão completa, né? Porque o autor dos Hebreus é duro, fala coisas terríveis. Diz que aqueles irmãos estavam voltando para o leitinho espiritual, quando deveriam já ser mestres. Diz que eles estavam apegados às coisas do mundo. Falam que eles estavam abandonando o serviço de Cristo Jesus em busca de outras coisas, como anjos e o Antigo Testamento. Falam que eles estão voltando ao caminho de onde eles deveriam ter saído por medo da perseguição. Fala que eles não foram realmente feridos pela palavra, que eles estavam vivendo em imaturidade espiritual, que lhes faltava segurar em Jesus como uma verdadeira âncora. Explica que Deus os estava disciplinando e trazendo força contra eles debaixo daquela perseguição, porque eles não estavam vivendo com fé genuína. E ele vai dizer, vocês acham que eu falei muito? A verdade é que eu peguei leve. Vocês tinham que ter ouvido muito mais. Palavra de exortação está geralmente atrelada às homilias, aos sermões que eram pregados dentro do contexto judaico. Muitos vão acreditar que a carta aos Hebreus era um grande sermão ou um compilado de sermões justamente por causa dessa passagem. Ele trouxe uma palavra de exortação, foi um sermão, uma pregação para aquela igreja, de forma resumida, ainda assim uma mensagem dura. O que é que ele pede? Escutem com paciência. Veja, pastor nenhum tem prazer em ferir o seu povo. Pastor nenhum deve ter prazer em machucar a sua comunidade. Eu sei que virou moda e é quase um meme de redes sociais que pastores preguem, às vezes, com um tipo de contundência e violência meio mal educada, como se fosse uma coisa bonita de se ver um pastor humilhando e xingando e acabando com a raça dos membros da igreja. E claro, deve existir espaço para a dureza, deve existir um lugar para a força na correção e na instrução. Mas na caixa de ferramentas de um pastor não tem só martelo. A igreja às vezes precisa de consolo, precisa de correção. Nem tudo é o apocalipse, nem tudo é o fim de todas as coisas. Mas há um momento em que o pastor vai precisar olhar para a igreja com seriedade e mostrar que o nosso caminho é sério e problemas sérios precisam de correções sérias. Às vezes ele vai ferir a igreja, mas não como quem fere por odiar. Não é uma briga na rua, mas é como a disciplina de um pai amoroso que cuida dos seus filhos. É melhor quando Deus nos bate, irmãos. É melhor quando Deus nos bate. Porque o próprio livro de Hebreus vai dizer que Deus disciplina o filho que ama. Pastores que amam as suas igrejas são pastores que batem nas suas igrejas, que disciplinam suas igrejas, que não deixa que a igreja ande por um caminho de erro e de pecado, que vai chamar o pecado de pecado. É muito agradável ter o tipo de sermão que é sempre para cima, é sempre feliz, que bate nos outros. Que o problema são os outros, que o pecado é dos outros. É a cultura, é o movimento político contrário ao nosso, são as feministas, são os comunistas, são isso e aqueles e os outros. E é fácil que os nossos sermões sempre batam pesado nos de fora. Mas a pedra que incomoda, de fato, é aquela que está dentro do sapato. E se nós não estivermos dispostos a corrigir os nossos problemas, a criticar os nossos pecados, a mudar a nossa própria comunidade, que tipo de pastores somos? Bons pastores vão disciplinar você. Bons pastores vão ter que te chamar para uma conversa e dizer que se você continuar vivendo a vida desse jeito, não vai dar para você ser reconhecido como crente em uma igreja. Bons pastores vão trazer sermões que nos convidam à correção e à mudança de vida. Às vezes a gente vem para a igreja e tudo que a gente quer é um amigo, tudo que a gente quer é um apoio, tudo que a gente quer é um colega, é um igual, quando na verdade, às vezes o que Deus tem para nos dar é ou um mestre ou um juiz. Às vezes a gente vai ser instruído, às vezes a gente vai ser julgado.
Às vezes seremos condenados diante da verdade da palavra de Deus. Qual é a nossa postura? A nossa postura é de ouvir com paciência. É de considerar. É não ficar se defendendo. Não, pastor. Não, mas não é assim. Não, mas não é aqui. Não, mas não é para mim. Nós ouvimos o sermão com a pá, ao invés de ouvir com a enxada. Então, quando a palavra vem, a gente pega e joga para longe, joga para alguém, ao invés de nós puxarmos para nós aquilo que Deus está falando conosco em cada sermão. Até aquilo que às vezes nem parece ser para a gente tenta trazer formas de como aquilo muda a nossa vida. E acaba o sermão, acaba o culto, as nossas conversas, a nossa meditação, o papo no restaurante ou no carro para casa, precisa ser como o que a gente ouviu vai nos mudar. E não maledicência ou raiva ou defesa. O autor aos Hebreus está preocupado com irmãos de várias comunidades, separados fisicamente dele, distantes dele, e ele está ansioso para que essa palavra de exortação possa chegar nesses irmãos também. Para que ele seja devolvido à presença, porque ele quer poder mudá-los e servi-los e ajudá-los próximo. Esse não é um pastor que foge, é um pastor que se faz presente. Se faz presente para corrigir também. Ter a presença pastoral na sua vida não é chá e biscoitos. Ter a presença pastoral na sua vida também é um curativo, também é uma ferida feita por amor. Queridos, a palavra, Deus vai dizer que a palavra é uma lâmina que corta, separa juntas de medulas, alma e espírito. Dói. Pastores são homens que estão trabalhando com um objeto afiado. Eles vão cortar você. Mas não vão cortá-lo como um açougueiro ou como um assassino. Vão cortá-lo como um médico que com um bisturi faz a incisão necessária para sarar suas doenças. Você quer fazer o seu pastor feliz? Ouça com paciência o cuidado que ele aplica na sua vida, mesmo quando esse cuidado é duro. Em último lugar, você quer deixar o seu pastor feliz? Não é agora que você vai trazer as primícias para o Isaac, não. Em quinto lugar, viva em uma comunidade de pastoreio. É o que ele vai dizer no fim do capítulo. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália mandam salvação. Vê só, o autor tinha uma igreja perto, o autor tinha um ministro perto, o autor tinha uma igreja longe e o autor tinha ministros longe. Olha que coisa interessante. Aqui o autor ele tinha uma igreja perto dele. Ou ele estava na igreja da Itália, ou ele estava rodeado de irmãos da Itália, e esses irmãos da Itália enviavam saudações. Muitos pastores, infelizmente, vivem em guerra com os irmãos da igreja. Mas esse é um pastor que vive rodeado de irmãos da igreja e que está enviando saudações de irmãos da igreja. Muitas vezes o ministério pastoral é conflituoso. Às vezes o pastor não consegue mandar saudação de ninguém, porque ele não tem uma igreja próxima dele. Muitas vezes os pastores nem se interpretam como membros da própria comunidade. Se interpretam como membros de um presbitério, ou membros de uma comunidade que está para além da própria igreja, membros da igreja sede, ou membros do seu país que ele enviou, da agência missionária. Mas esse autor, o autor aos Hebreus, se interpreta como parte de uma comunidade. E parte dessa comunidade ele tem uma igreja perto dele. Ele também tinha um ministro perto dele. Ele não está servindo no ministério sozinho. Timóteo estava preso, Timóteo foi solto, e se Timóteo não demorasse, ele iria com ele visitar os irmãos. Infelizmente, muitos ministros vivem em competição uns com os outros, não possuem parcerias ministeriais, não possuem nenhum outro obreiro perto para que possam conversar e abrir o próprio coração e servir a igreja como povo. O autor aos Hebreus tinha uma igreja por perto, tinha ministros por perto. Havia uma comunidade de pastoreio com ele não estava sozinho. Mas esse autor também tinha uma igreja longe dele. Os irmãos de longe receberam a carta. O autor também envia saudações a todos os santos que receberiam aquela circular. Há uma comunidade forte aqui que recebe essa carta. Ele não envia essa carta para um indivíduo, ele envia essa carta para uma comunidade. E ele também tinha ministros longe com quem ele se relacionava. Os pastores dessa igreja receberam a carta. Havia lideranças na igreja, o autor aos Hebreus vai chamar eles de guias, e ele envia saudações a esses líderes. O que a gente aprende com o finzinho da carta aos Hebreus? De que não existe um bom ministério em carreira solo. Não existe um ministério duradouro que acontece sozinho, quando um pastor está deslocado da igreja ou deslocado de outros pastores. Você quer que seu pastor seja feliz, então?
Como fazer um pastor feliz? É que sua igreja seja uma comunidade de pastoreio, onde o pastor é parte da igreja, e ele é pastoreado pela sua própria comunidade, é cuidado pela sua comunidade, e há relacionamento real na própria comunidade. Onde o pastor tem amigos na própria igreja, onde há intimidade na própria comunidade, onde há outros ministros na própria igreja. Para que um pastor não viva isolado, como uma voz única, mas que hajam outras autoridades e outras pessoas servindo e ajudando. Não existe ministério real que funciona sozinho. Por isso nós acreditamos em pluralidade de presbíteros, por isso lutamos para que as igrejas possuam mais de um único pastor, para que haja uma grande assembleia de pessoas que são servas da comunidade e do povo de Deus. Permita-me caminhar para concluir. Hebreus é um livro para uma comunidade a partir de uma visão comunitária. O autor dos Hebreus escreve para uma igreja, porque ele acredita em comunidade. Ele escreve para uma igreja que possui uma liderança sobre ela, e escreve a partir de um local onde ele também está em comunidade, onde ele também busca estar com um povo. O livro de Hebreus nos ensina que não existe uma fé solo, do mesmo jeito que não existe um ministério eficaz sozinho. Não existe pastoreio feliz, não existe pastoreio duradouro, não existe ser um líder de uma comunidade que permanecerá contente nesse projeto, se não houver um grupo, um povo, uma nação, um reino que se estabelece, que se coloca em volta de todo aquele serviço. Não existe ser igreja sozinho, do mesmo jeito que não existe ser pastor sozinho. Não existe ser comunidade de um só, do mesmo jeito que não existe presbitério de um pastor. Existe o esforço e o trabalho para construir um corpo que sirva e que ame a igreja. Não existe desigrejado. Existe crente, que vive vida de igreja, e existe o apóstata, o desviado, o descrente. O desigrejamento é só o estado intermediário até chegar na apostasia. Da mesma forma, muitos pastores são desigrejados que cuidam de igrejas. Muitas vezes porque há uma desconexão entre o povo e o líder. Muitas vezes porque não existe mais felicidade no ministério e a alegria já foi embora, porque há uma igreja em oposição ao seu pastor, que não ouve, que não serve, que não cuida, que não segue, que não ora. Muitas vezes porque os corações se endurecem pelas ciladas do maligno. Se Urbana quer ser uma igreja viva, quer servir a comunidade à sua volta e durar mais 70 anos, mais 770 anos, durar para além das gerações que aqui estão, precisa ser uma igreja que está preocupada em deixar suas lideranças felizes. E eu lhe garanto que muito mais do que botar os presbíteros em tronos aqui no palco, e você vir com o seu dia de salário para colocar no bolso deles, muito mais do que bajulações humanas, muito mais do que presentes financeiros, muito mais do que qualquer coisa que forneça alívio para a carne ou para o corpo, por mais que algumas dessas coisas sejam importantes, é uma vida de fé genuína, onde você segue a instrução, ouve a pregação, muda a sua vida. Isso é o que faz com que valha a pena seguir no ministério até morrer. É maravilhoso esse fim de Hebreus. Porque ele diz que a igreja tem que manter os seus pastores felizes. Não é bom que o seu pastor esteja triste, deixe seu pastor feliz. Mas esses pastores, muitos deles, tinham acabado de ser assassinados. O ministério não é uma coisa muito segura. Ser pastor é um pouco perigoso. Você tem que ser um pouco biruta. Eu sempre digo para a minha igreja, eu não sei por que alguém quer ser presbítero na Manaim. Mas enquanto estiverem vindo é o que eu quero. Não sei porque alguém se coloca numa loucura dessa. O salário não vale a pena. O serviço, a recompensa humana, os tapinhas nas costas, não chego nem aos pés do trabalho, da entrega, do serviço, dos piripaques psicológicos e emocionais que surgem no meio disso tudo. Eu não conheço um pastor bom, irmão. Não conheço um que esteja bom da cabeça. Está tudo meio biruto, tudo meio dodói. É uma coisa complicada. Mas mesmo diante de pastores assassinados, mesmo diante de pessoas que estavam em um ministério que poderia tirar-lhes a vida,
há uma preocupação de que esses pastores sejam amados e seguidos pelas suas comunidades. Ou seja, ser pastor já é difícil. Você não precisa ajudar a ser assim, não. Ser pastor já cobra a vida. Ser líder de uma comunidade vai tirar tudo de você. Você que é igreja, que está debaixo da autoridade de homens que Deus colocou sobre você, é seu papel, é sua função ter o tipo de vida que faz com que esses homens se realizem, não na glória humana, mas olhar para o sumo pastor e poderem dizer: cuidei do teu povo, Senhor. Amei as tuas ovelhas, pastoreei a sua igreja. E no fim das contas, nada será melhor para vocês do que terem pastores realizados. Realizados não porque vocês os bajularam com elementos humanos, mas porque vocês seguiram a fé que eles tentaram demonstrar para vocês. Vamos agradecer ao Senhor por mais 7 anos de Urbana, que virá, por esses 7 anos que já vieram. Vamos orar a Deus para que Ele possa cada vez mais aquecer a fé das lideranças que Deus colocar sobre vocês, mas acima de tudo, vamos orar para que o exemplo que eles deixam para vocês seja devolvido em um tipo de relacionamento com Deus que traz alegria e esperança para aqueles que os pastoreiam. Senhor Deus, obrigado, porque a Tua palavra é a verdade e nos guia, Senhor, no que há de mais profundo, no que há de mais importante. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe os líderes dessa igreja, que estão há 7 anos servindo, amando e se dedicando cuidadosamente, para que aqueles que precisam do Teu cuidado possam se aproximar cada vez mais do Senhor. Oro para que o Senhor traga cada vez mais alegria para aqueles que estão cansados, alegria para aqueles que estiverem desmotivados, mais alegria para aqueles que estão felizes. Que essa alegria, Deus, não seja depositada naquilo que é humano, não no tamanho do salário, não no carro que dirigem, não nos locais onde são convidados, não em bajulações. Que a alegria, Deus, seja posta em ver uma igreja que permanece fiel. Uma alegria que é posta em ver uma igreja que vence os seus pecados. Uma alegria que se acumula por perceber irmãos orando e pedindo pelas limitações de sua liderança. Eu oro, Senhor, para que esta seja uma igreja que alegremente siga a palavra da verdade que é pregada pelos seus pastores. Uma igreja que alegremente cuide e ame a sua liderança. E que na longevidade de ministérios fecundos sejam cada vez mais fortes para o serviço e para o cuidado. Sejam cada vez mais preparados pelas suas lideranças para cumprir a obra do Evangelho. Que a Batista Urbana seja um instrumento para o alcance de muitas outras vidas, Senhor. E para a formação de vários outros pastores. Assim eu oro, no santíssimo nome de Jesus. Amém.